a primeira coisa que dá para ver, a imagem que você estava usando, Lorena, com certeza não era essa magenta, correto? Você sabe o que significa esse magenta? Já chegou a ver isso acontecer? O arquivo 3D, ele é, a certo ponto, igual um editor de vídeo, igual um programa de pós-produção, né, de imagem. Ele não grava por padrão as mídias externas dentro do próprio arquivo do projeto. Então aqui, essa imagem, ela está fazendo relação a uma imagem externa que estava no computador da Lorena e que o meu computador não está conseguindo encontrar. Então vou voltar aqui para o modo de objeto, só para poder inspecionar isso, né? Você chegou até a congelar, né? A imagem, não estou conseguindo selecionar, congelou. Não, tranquilo. É até certo congelar, é até bom falar sobre isso, né? Mas daqui a pouco eu falo. Só para a gente ver a imagem, eu vim aqui na parte de Object Data Properties, né, selecionando a imagem, estão vendo as propriedades desse objeto. Ele tem um caminho aqui, né, dessa imagem. Ele tem aqui um source, né, tem um nome e tem um caminho. Ele está procurando esse arquivo, esse JPEG, e não está encontrando. Então eu teria que relinkar. Né? O certo, né, seria ou quando você passa um arquivo, você já passa as mídias externas que você está usando, ou no caso do Blender específico, eu posso vir aqui em File, External Data, e trabalhar com isso aqui ligado. Automatically Pack Resources. Então ele vai começar a empacotar todos os arquivos externos dentro do próprio arquivo.blend. Não é legal trabalhar com isso ligado, tá? Porque se a gente estiver linkando muita mídia externa, o arquivo do Blender vai ficando progressivamente bizarro de grande, né? Então vai acabar trazendo peso, mas é uma possibilidade. Eu não gosto de trabalhar com isso ligado, eu prefiro um jeito organizado de trabalhar, manter tudo em uma pasta só e quando você for mandar o projeto para alguém, né, aí você manda aquela pasta. Você compacta aquela pasta e manda. E tudo que você for importar no seu arquivo, você deixa uma cópia naquela pasta. Agora, vamos voltar aqui para o peixe, Edit Mode. O seu peixe ficou meio quadradão, assim, no sentido de que ele não segurou muito o formato. Se a gente voltar aqui, né, ele ficou mais um biscoitinho em formato de peixe. Então, aí depende um pouco de método. O que aconteceu aqui? Você segmentou demais o peixe, tentando chegar no formato da sua referência, e provavelmente com uma segmentação que nem era necessária nesse momento. Deixa eu sair aqui desse peixe rapidamente para exemplificar um comportamento aqui de subdivisão. É o seguinte, olha, eu vou criar aqui um cubo, vou dar um grab aqui em Y, só para chegar ele para cá. Vou entrar no Edit Mode dele, vou até apertar barra para isolar ele. Vou entrar no Edit Mode. Aliás, antes de entrar no Edit Mode, eu vou deixar aqui um modificador ativo de subdivisão. Eu já venho aqui, Subdivision Surface, vou deixar aqui em 2 níveis. Então o cubo virou uma bolinha. Né? Se eu saio aqui, se eu entro no Edit Mode, eu consigo ver o que era o formato certo, né, da topologia que eu tinha e o formato que saiu no final dessa subdivisão. Então cada face, né, trabalhando em 2 níveis de subdivisão, cada face foi dividida em 16 faces. Né? Se eu botar em uma, cada face é dividida em 4 novas faces. E meio que ele tenta fazer uma curva seguindo, assim, meio que uma linha tangenciando, suavizando todas as faces onde tem uma quina. Então, quando a gente tem um espaço muito grande entre uma face e outra, a curva acaba acontecendo maior. Só que se eu entro aqui no Edit Mode, peço aqui um Loop Cut e coloco um corte em algum lugar, repara que se eu chego esse corte para cima ou para baixo, eu tenho um resultado diferente de subdivisão. Né? Se eu aproximo aqui, esse corte que eu estou colocando continua sendo um cubo, mas o meu resultado de subdivisão aqui é completamente diferente. Porque agora, ao invés de suavizar uma face que antes tinha todo esse tamanho para uma outra face gigante, ele está tendo que suavizar meio que dessa face que é pequenininha até esse outro lado. Então, quando a gente acrescenta muita subdivisão, meio que a gente mata a possibilidade de a gente conseguir fazer essa suavização por subdivisão procedural. Então, é bom a gente dar uma
controlada na quantidade, a gente não sair colocando muita subdivisão a princípio, tá? A gente vai colocando bem devagar. E sobre isso também, assim, quanto mais cedo você tenta arredondar, menos vértice você tem que arredondar. Se você demora muito para colocar essa subdivisão, né? Aí quando você vai arredondar, já tem uma quantidade de vértices muito grande, tá? Nesse caso, precisando inflar o peixe, o que eu faria? Tem uma ferramenta aqui de trabalho chamada de Proportional Editing, tá aqui em cima. Se eu trabalhar com ela ligada, o que isso aqui faz? Ele faz um decaimento de potência, né, enquanto eu estou fazendo uma modificação daquele vértice para os demais. Então, olha, com Proportional Editing desligado, se eu faço uma movimentação aqui para o lado, em X, se eu dou um grab em X, o seu peixe está pesado. Não era para estar pesado assim só com peixe, não. Vou puxar aqui esse vértice. Ele vem só um vértice, né? Isso aqui que eu queria mostrar. Então eu trouxe só um vértice para fora. Até virou nadadeiro aqui sem querer. Ele já está subdividindo, né? Ah, por isso, ó, você trabalhou aqui com 6 níveis de subdivisão. Isso aqui que está pesando. Então cada face, né? Isso aí é progressão geométrica, né? Cada face foi dividida em 4, depois em 4, depois em 4, depois em 4. Isso 6 vezes sucessivas. Agora já melhorou. Nem trocou tanto o resultado no peixe, mas já melhorou aqui a performance. Já está com um número absurdo de vértices. Mas olha, se eu puxo um vértice só, vem só ele. Com o Proportional Editing ligado, se eu puxo, olha o que eu faço. Ele consegue fazer meio que um smooth desse vértice com os demais. Então pode ser uma estratégia para me ajudar a inflar aqui nesse caso. Quando eu estou puxando, viu que apareceu um círculo em volta dos vértices? Se eu aumento ou diminuo com o scroll do mouse, eu estou segurando o clique ainda. Se eu aumento ou diminuo com o scroll do mouse, eu consigo controlar a influência desse círculo do Proportional Editing. Aí, nesse caso, que eu tenho muito vértice, eu conseguiria fazer essa operação de forma mais suave, sem precisar ficar fazendo vértice a vértice. Aliás, até melhor aqui seria pegar logo um de cada lado. Vou isolar aqui esse peixe para não ficar vendo a referência. Tipo, posso colocar aqui de frente, ligar aqui o raio-x. Pego aqui um vértice de cada lado. Então, tem um vértice aqui e eu peguei o vértice aqui exatamente de oposição. Se eu tenho 2 vértices selecionados, ao invés de trabalhar com movimentação, eu posso trabalhar com escala. Aí eu vou estar escalando a distância entre esses 2 vértices. Então, ó, com o Proportional Editing ligado, usando a escala, eu consigo fazer isso aqui. Olha que legal que fica. Poderia, só que ela é um pouco mais. Poderia. Aqui, como você tem bastante subdivisão, não ia ter muito problema. E o Sculpt a gente tem uma metodologia um pouquinho diferente para chegar lá. A gente tem que trabalhar com um modelo bem subdividido. Aqui é o que a gente chama de box modeling que a gente está fazendo, né? A gente não está esculpindo, a gente está trabalhando direto com operações de 3D. O problema do Sculpt assim, é que a gente precisa de tanta subdivisão que a malha que sai do Sculpt ela é muito pesada. Então, meio que a gente tem que quero fazer uma escala que são em X. A gente teria que depois refazer a topologia dela. Fazer um processo chamado de retopologia para simplificar. E mais fininho. Tá bem fininho. Já dá um. Mas assim, de coração, antes de fazer qualquer coisa, aqui eu estou mostrando a ferramenta, mas eu tentaria primeiro simplificar, ficar com muita subdivisão. Então, eu faria uma redução aqui extrema para ver se realmente precisa disso tudo. Então, eu posso segurar, quando eu estou aqui no modo de seleção de aresta,
se eu segurar Alt, eu consigo pegar um loop inteiro. Eu poderia ir, tipo, segurando Alt, pega esse loop, deleta. Na hora de deletar as arestas, olha, se eu simplesmente deleto as arestas, eu faço um buraco na malha. Ele deleta as faces que estavam conectadas a essas arestas. O jeito também certo de deletar arestas, na verdade, não é deletar, é dissolver. Se eu faço dissolve edges, né, se eu dissolvo essas arestas, ele mantém as faces. Então eu posso segurar Alt, pegar aqui esses loops, né, pegar essas voltas num loop, é quando a topologia, quando a aresta, ela faz um fluxo que dá uma volta completa e volta nela mesma, né, como se fosse um anel. A gente chama isso de loop. Então eu posso segurar Shift para fazer uma seleção múltipla, o Alt para fazer a seleção de loop. Vou fazer aqui uma bela redução. Eu peguei uns 3, play 1, uns 3, play 1. Eu vou dissolvendo, dissolve edges, para deixar a malha aqui um pouco mais simples. Aí qualquer operação que eu faça, depois vai ficar muito mais fácil de controlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estou dando uma simplificada aqui. Uhum. É que de repente, quando a gente coloca, a gente pode não precisar colocar necessariamente um loop, né? Tem outras formas de colocar que são mais localizadas para impedir que a nadadeira repuxe, né? Vou fazer mais algumas modelagens com vocês que eu vou mostrar isso melhor, né? Mas eu poderia fazer de forma mais mais precisa aqui de repente com a ferramenta Knife, então eu faço um corte mais por exemplo, aqui se eu quero proteger essa nadadeira para ela não repuxar, eu posso começar um corte. Aqui, né, com o knife, aonde eu estou clicando, ele está cortando. Eu passo por aqui. Aqui, se eu colocasse via loop cut, iria descer. Né? O loop cut sempre vai procurando as arestas que estão diretamente opostas, né, à face que eu estou cortando, e ele faria esse caminho. Mas aqui eu vou fechar aqui em triângulozinho. Depois eu resolvo esse problema aqui de ter um triângulo, né, e de ter uma face de 5 lados. Faria uma volta aqui ao redor da nadadeira, ao redor aqui dessa barbatana. Aqui. Fazer isso sem o subdivision, é mais fácil de ver. Tipo, vou cortando aqui, aqui eu fecho o triângulo, vou cortando ao redor da nadadeira. Aqui é onde acabou, eu fecho o triângulo de novo, venho aqui para o outro lado. Eu poderia já trabalhar com mirror, né? Que seria o jeito certo de trabalhar, para já trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. Ainda não falei do mirror, então estou fazendo aqui direto. E confirmo. Aí esse probleminha aqui, que eu fiquei com uma face de 5 lados e um triângulo, né? A gente tenta sempre manter a malha quad, na malha com vértices de 4 lados, ela deforma melhor, ela deforma de forma mais previsível, e então a gente privilegia manter a malha quad. Aqui eu posso fazer alguns recursos para poder voltar aqui a ser uma malha de 4 lados. Eu tenho duas formas de resolver aqui esse probleminha. Ou eu faço um corte daqui até aqui, né, pegando essa malha aqui, essa face que antes eu tinha uma face de 5 lados, quando ela no meio aqui em oposição e levando até o meio do triângulo, eu fico com uma face com 4 lados, uma face com 4 lados e uma face com 4 lados aqui. Apesar de estar em formato de triângulo, por enquanto, ela tem 4 vértices. Né? É só arrumar aqui um pouquinho diferente, vocês vão ver. Eu fico aqui com 4 lados. Ou outra solução é eu mesclar aqui, pegar, se eu tenho um triângulo do lado de uns 5 lados,
eu posso pegar os dois lados do triângulo, aperto M, que é o atalho de merge, né, e peço para eles se fundirem, por exemplo, no centro da distância entre eles. Aquele triângulo vira um vértice só, e a minha face que tinha 5 lados agora tem 4. Então são duas soluções de topologia diferentes. Isso daqui é, assim, é o tipo de solução que acontece toda hora, tá, gente? As primeiras vezes é um pouco difícil de ver, mas daqui a pouquinho vocês vão estar, porra, de novo. Porque a gente é repetitivo, né? A gente corta muito a malha e isso acontece toda hora. Exatamente, porque você falou que estava repuxando a nadadeira. Se eu não quero que ela repuxe, aí que tá. Pensando no que eu estava mostrando aqui, nesse cubo, né, que eu coloquei aqui o Subdivision, e dentro do Edit Mode, quando eu coloquei um Loop Cut, se eu jogo esse Loop Cut para cima, ele meio que segura um pouco a suavização aonde eu faço uma aproximação maior de edges, eu posso fazer esse mesmo recurso ali para segurar a nadadeira. Então, se eu não quero que a nadadeira repuxe, uma forma que eu tenho, uma estratégia, é eu ter aqui um loop, né, bem justinho, mas que segura isso aqui para mim. Então, aqui, se só aqui, nesse pedacinho, nessa transição do corpo do peixe para a nadadeira, eu tenho as edges um pouco mais justinhas, um pouco mais próximas uma das outras, ele vai tender a marcar um vinco aqui na hora de subdividir. Aí ele vai poder fazer uma subdivisão um pouco mais expressiva no corpo. Quando chegar aqui, ele vai apertar um pouquinho e depois ele solta de novo. Meio que com isso eu dou uma direção para a subdivisão. Ó, como é que ele marcou aqui, ó. Reparou? O loop cut, ele sempre vai cortar. Primeiro, ele só corta faces de 4 lados, tá? Com o loop cut. E segundo, ele sempre vai cortar edges que são paralelas entre elas. Então, se eu posicionar o mouse aqui nessa edge, ele sempre vai procurar a edge oposta, a edge oposta, a edge oposta. O loop cut nunca vai fazer uma curva, que nem eu pode ser necessário, como eu fiz aqui na mão para poder seguir o formato da nadadeira. Por loop cut, ou eu ia cortar fazendo um anel por aqui, né? Ou ele ia cortar assim de ponta a ponta, mas ia lá na testa do peixe, ia lá no rabo do peixe. Ele não ia direitinho na nadadeira. Eu só consigo dar essa volta aqui na nadadeira agora porque eu fiz aquele corte na mão. Agora eu tenho aqui umas edges em oposição que fazem esse caminho. Antes eu não tinha. Ele estava com estrutura de caixinha, né? Só corte vertical e só corte horizontal. Então eu não tinha exatamente esse formato para poder fazer essa proteção. Se você sabe que quer essa proteção também, posso fazer o peixe de novo, tá? Mas se você sabe que quer fazer essa proteção para não repuxar, uma outra coisa que você pode fazer antes de fazer a extrusão da nadadeira, você fazer um inset naquele pedaço, que aí meio que ele já separa um pouquinho. Então, se eu quero pegar um pedacinho aqui, eu vou fazer a nadadeira da nadadeira, fingindo que aqui não tem que não é nadadeira e quero fazer uma outra que não repuxe. Eu posso pegar aqui por face, sei lá, vou pegar aqui menorzinho, pegar essas 6 aqui. Usar aqui o inset, então atalho I, né, o inset faces, projetar ele aqui um pouquinho para dentro. Posso deixar ele até bem justinho, se quiser trabalhar com a escala dele só em Y para alongar um pouco mais, botar ou com movimentação, tipo pegar aqui esses vértices daqui e puxar um pouquinho para trás, dar um grab em Y. Ah, eu tô com proportional editing ligado. Grab em Y, puxar para cá, aqui
grab em Y, puxa para cá, sei lá. Mas repara que quando eu fiz o inset, na verdade eu já criei essa situação que o loop cut está apto a correr aqui por dentro desse inset que eu coloquei. Por quê? Olha a estrutura que eu tenho aqui. Você deu um loop cut. Ele pode cortar aqui, cortar aqui. Qual é a edge que está em oposição? É essa daqui. E daqui, qual é? Já é essa daqui, pensando em 4 lados, né? Ele meio que faz um corte aqui na diagonal, para ir seguindo essa lógica de cortes opostos, em edges opostas. Então, o inset, aquilo que eu fiz na mão aquela hora, usando o knife, meio que foi um inset onde não tinha, tá? Se pensar em termos de resultado final. Então, eu chego no mesmo lugar fazendo isso. Agora, com isso, eu posso pegar aqui o loop cut, fazer aqui um corte mais justinho para cá ou aqui, tanto faz. Esse pedacinho daqui não vai repuxar na hora de dar um subdivision surface. Então, se eu pegar aqui e fizer um extrude em Z, aqui, ele não repuxa mais. Por mais que eu faça a suavização, ficou até tortinho. Mas aqui eu travei esse pedacinho. Se eu pegar aqui essas edges que eu coloquei aqui justinhas, vamos ver como é que muda o resultado, e dissolver, solve edges. Olha como é que ele troca. Viu a diferença? Solve edges. Aqui ele está repuxando. Ele suavizou demais. Quando eu faço essa estrutura de manter algumas edges um pouquinho mais justinhas, meio que eu seguro aquele pedacinho para não ficar repuxado. Detalhe de ondinha, assim, eu deixaria para entrar via texturização. Seria um detalhe fino demais para fazer por modelagem, que ia ficar pesado. Assim, até dá para fazer, mas começa a não compensar em termos de quantidade de vértices para chegar naquele detalhe. Ainda mais pensando que de repente a minha cena não vai ser exatamente só um peixe, que nem está aqui. Eu estou montando aquário, eu estou montando um rio, eu estou montando uma coisa que vai ter um monte de coisa, que vai ter cenário, que vai ter luz. Então começa a ficar pior, né? Aí via texturização aquele detalhe entra, ele renderiza, ele só não faz parte da malha. Tô vendo que tem bastante coisa aqui, tem várias coleções aqui já. Aos poucos. Aqui tem uma coleção que tem a câmera, né? Tem as luzes. Litosfera, olha. Isso já é coisa minha. Tentei deixar um negócio mais científico pra ficar até mais fácil pra mim. Pra mim fica mais fácil desse jeito. Caramba. Cadê o lugar que wireframe para ver? Beleza. Vegetação. Como que você chegou nessa topologia aqui? Foi tudo no experimental. Tanto a litosfera quanto a vegetação foi experimental. A ideia era formar morros e maciços, que é muito comum de ter aqui na Baixada. Uhum. Esse aí já seria o asfalto, por isso que eu botei até cinza para não me perder. Sim. Asfalto comercial. Quarteirão, uau. Essa parte que já seria bem o centro mesmo da cidade. Eu fiz até a rodoviária. Não sei se seria a rodoviária. Legal. Visão aqui Esse tipo de dos coisa eu não conseguia bairros. fazer com facilidade, não. É muito difícil fazer isso que você está fazendo, dar um zoom desse jeito. Eu queria muito dar, mas não conseguia, aí dificultava ainda mais a minha vida. Mas isso é hora de voo. Daqui a pouco você tá aí fazendo isso rapidinho também. Amém. Assim espero. Ao viaduto. As pontes aqui, os viadutos, olha. Assim, o que dificulta aqui as suas operações de modelagem? Um pouco. É quando você chega num formato que você tem umas linhas aqui que fazem umas diagonais, assim. E Ah, justamente aqui, se você precisar fazer alguma operação, você tem uma limitação se você tentar colocar um loop cut.
Olha, ele vai fazer os caminhos mais loucos. Por Ah, causa dessa propriedade dele sempre cortar, né, as edges que são opostas. Aqui, de repente, ele até funcionaria melhor. Mas olha como ele para quando ele chega numa face que não tem 4 lados. Aqui eu tenho uma face que tem vários lados, né? hum, Quando ele chega aqui, ele interrompe. Ele não sabe exatamente para onde ele vai cortar, então ele para. Então já é uma ferramenta aqui que para você, nessa situação, parou de funcionar. tá. Em termos de modelagem. Você poderia fazer isso com a faca, se quisesse fazer umas conexões para, de repente, te ajudar a suavizar aqui. Então, pegar assim, dessa edge, né, desse vértice, conectar para esse, enter, só para ter o controle, né, do que está acontecendo. Uhum. Desse vértice, conectar para esse, enter, desse. Ah, que bom que ainda tem uma solução, né? Eu nem lembro dessa ferramenta na época que eu criei esse modelo, dei vida aí. O knife é, pô, um quebra-galho gigante. Percebi. A Ah, e minha tela aquele subiu? defeito ali, ó, aquela sobreposição no canto esquerdo, aquilo ali não era nem para acontecer, mas como eu estava fazendo de forma experimental, eu estava fazendo quase tudo na correria, e ficou por isso mesmo, sabe? Eu deixei para outro colega que soubesse acertasse. Aonde? Eu não vi o defeito. Ali no lado esquerdo do viaduto, nessa curvinha, Aqui? é mais para baixo. Tem uma ponta, uma protuberância, um triângulo muito esquisito que foi Ah, porque isso aqui? acho que é. É, acho que é. Eu tentei deixar curvado, né, o viaduto, mas acabou que eu não consegui engrossar mais um pouco o viaduto e ficou esse triângulo esquisito, essa ponta esquisita. Provavelmente por conta disso, eu fazia na correria e não tenho nenhum senso do que eu estava fazendo, só ir fazendo e pronto. É que aqui você tentou fazer uma curva sem necessariamente ter faces, né, para isso. Então, essa face aqui ela não sabe muito como se comportar na hora de renderizar. Aí Ah, ele fica tentando traçar um plano que comporte todos esses vértices que na realidade não são coplanares. Aí fica essas coisas meio mal resolvidas. acho que justamente pela essa falta de senso que eu tinha de conectar e pensar em quadrados, e eu acho que esse viaduto ficou meio que complicado, assim, foi uma dor de cabeça para fazer. E ficou essas coisas diagonais, assim, na maioria dele. A melhor coisa no princípio é realmente pensar em quadrados. Aqui, se eu quisesse fazer um viaduto desse, né, eu faria primeiro olhando de cima, colocaria um box no lugar certo aqui já, tipo cubo, acho que parece cubo, tacar na outra ponta, tudo bem. Fazer ele por aqui, né? Deixar ele aqui bem escalado, escalar ele em Y bastante, escalar ele em Z, deixar aqui fininho, Ctrl A Mexer, para né. aplicar a escala. É isso que eu ia falar, Então, aquela deixar 100%, né. Eu eu provavelmente não não fiz tenho. isso no meu, até porque eu acho que Vamos nem ver? comecei com um quadrado. Nossa, ele tá com a proporção horrível. Escala. Pelo menos está proporcional. Ah, pelo menos Então, isso. Eu achei que ele ia estar 20.000 só em um, agora que eu vi que estão nos pois 3. é, isso daqui não ia dar tanto problema assim. Uhum. O problema é se tivesse 21, 17 no outro e menos 15 no outro. Aí ferrou. Aí É, nada ia funcionar. Todos eles estão 20 ponto alguma coisa. Mas beleza, aqui o que eu poderia fazer? Né? Trabalhar ou pegando aqui uma face, tipo, entrar aqui no Edit Mode, pega essa face aqui, já faço uma extrusão para cá, né, para poder deixar ela um pouco mais longa, mas ainda assim mantendo essa subdivisão aqui. E de repente jogo ela aqui para baixo e depois eu faço aqui uma subdivisão. Eu boto aqui um loop cut bem no meio. Posso até aumentar, botar aqui mais alguns loop cuts. Trabalho aqui com uma certa quantidade. Aqui é um jeito de fazer, tá? Tem vários jeitos.
Depois daqui, eu pego esses vértices ou esse loop, side loop cut, posso selecionar, trabalhar aqui com edição proporcional, né, com proportional editing, e na hora de puxar para cima, eu tento chegar aqui com um tamanho de proporção que me atenda aqui. Seria uma forma. Outra forma é já ter aqui um triângulo, um box bem subdividido e fazer parecido com o que a gente fez com a corrente na outra aula. Eu fazer primeiro uma linha. Seria o que eu faria se eu fizesse, sei lá, tipo a rampa do Mac, que tem um formato super diferentão. E criar aqui Ah, que legal, acho que estou uma entendendo. curva do Fazer esse Bezier. retângulo combinar não, se moldar na curva da linha. Exatamente. Só que o retângulo tem que estar bem subdividido. Então Hum, aqui entra no Edit Mode desse retângulo. Posso pegar aqui, sei lá, esses vértices. Pedir aqui para subdividir, pegar esse vértice novo, jogar para cima, subdividir mais uma vez, pega aqui, bota, sei lá, vamos supor que isso aqui é o caminho, né? uhum. Nesse box. Eu vou fazer aqui a subdivisão, loop cut, vou botar aqui mais loop cut. Deixa ele bem subdividido, 24 subdivisões, sei lá. E vocês lembram qual é o modificador que faz isso? Simple Deform? O Simple Deform ele suaviza, mas ele não coloca em cima da linha. Boa. Hum, Ataque curve. Pego aqui qual é a curva que eu vou utilizar com conta-gotas. Essa curva que eu acabei de criar. Ele deu um probleminha aqui que ficou um pouco fora do da da origem? origem, mas tudo bem. Isso daí é fácil de corrigir. Ficou aqui desalinhado. Então vamos corrigir isso aqui. Né? Onde que tá meu? Um de escala, um de escala. A origem está aqui, a origem está aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar os dois com. Procede para cá, botar a origem com origem. Chat origin to. Tá aqui, certo? Snap. Selection to. Foi? Não. Tem alguma coisa sobre origem nesse Select Tool. Eu vi mais embaixo. Mas só de deixar um mais próximo do outro, ele já vai fazer isso um pouco melhor. Ah, tá. Mas ainda está aqui um pouquinho torto. Bom, tudo bem. Mas aí ele já tende a seguir, né? Aqui eu seria por Y. Só a questão de posicionar aqui agora a origem para ele se moldar. Só seria bom ele estar com a mesma origem. Vou ter feito isso antes. Eu coloquei uma coisa para cá, outra. Vamos fazer o seguinte: Ctrl A, vou isolar esses dois. Fazer aqui certinho. Caramba. Botão de direita, set origin. Sem que ele resetei aqui, troquei, mas tudo bem. Vou pegar os dois, vou aplicar aqui todos os transforms. Ele jogou os dois transforms para a origem. Curve. Pô, foi lá longe. O que acontece? Não, parece que foi. Foi longe pra caramba, mas dá para ir melhor. Mas é um caminho, ele funciona. Só agora, por algum motivo, ele veio bugado. Mas tem outras formas também. Mas assim, de qualquer forma, todas elas eu ia passar por começar com um formato um pouco mais simples, mas já regular, e ir subdividindo aos poucos. Mas fazendo um esforço consciente para manter a minha malha baseada em faces de 4 lados.
E ia ficar mais fácil fazer qualquer operação. Eu já peguei de um vetor, né, eu criei esse projeto num vetor como se fosse um arquiteto, e exportei Uhum. para o Blender e fui subindo, né, fazendo extrude em quase tudo. Então, isso também de certa forma me atrapalhou, porque eu não tinha essa mentalidade de pensar coisas quadradas. Eu achei que se você pegasse e juntasse um vértice no outro e formasse uma face, mesmo que seja um triangular, já estava tudo certo. E não é bem assim, né? Aqui, no caso dos morros, a gente poderia usar a parte do sculpt, né, a parte de escultura, para ajudar a fazer aqui operações. Então, aqui tem uma ferramenta chamada de Remesh, né, que basicamente ele deixa eu refazer toda a topologia baseada em uma resolução. É como se ele considerasse um pixel, né, do tamanho que eu estou colocando aqui e projetasse aquilo como topologia na malha. Então, você aperta aqui em Remesh, tem um probleminha aqui de Ctrl A, tem a escala aqui, né? Ctrl A. Se você reparar, são várias faces triangulares que eu fiz, né, porque eu achei que estava tranquilo. Mas ele refaz. Ah, Só tá. aplicar a escala aqui. Eu achei que ia dar problema na hora de trabalhar, porque são muitas faces triangulares que eu fiz. Eu fui fazendo O na que me faca, deu só fazendo a problema faquinha. aqui foi o vezes 20, na verdade. Ah, Deixa tá. eu voltar para cá o Mesh. Ó, ele Hum, refez aqui a subdivisão. Deixa eu isolar isso aqui para interessante a ver o topografia, que aconteceu. ficou um pouco mais, orgânica, por mais que esteja a predominância do Então, agora, qual que é a vantagem de trabalhar para o Sculpt? É que agora eu posso fazer aqui realmente orgânico. Começar a fazer aqui um morro aqui que passa, sei lá, começa por aqui, vem para cá. É mais trabalhar tipo com massinha. Ah, Tem que sim, ver que verdade. ficou uma outra face, fez uns buracos aqui, uns bugadinhos. Vou botar aqui, tentar botar a resolução um pouco menor, por ver se ele preserva melhor. Ou trava, né? Tem esse fator, né. Eu não sei. Ah. Nossa, ficou parecendo o chão do Sonic. Aqui. É verdade. Ou aqueles arrozais que tem em países asiáticos, né, que vai decaindo assim, o morro É decaindo. verdade. Definitivamente eu vou travar minha máquina sem insistir nisso. Ele pesa muito, é. Pesa porque ele. Deixa eu ligar aqui a parte de wireframe. Olha o que ele fez com a topologia. Ah, vários parece pixels. Exatamente. Só que aí aqui fica super livre para poder montar aqui realmente no caso de terreno, com mais liberdade. Ah, tá. Posso botar aqui um. Minecraft. Minecraft. Ele tá aqui, tem malha sobreposta aqui, acho que tem mais malha. Ah, deve ter um mundo de malhas sobrepostas aí, que eu fui fazendo isso literalmente na vontade, assim, só. Não teve técnica nenhuma, conceito nenhum nisso. Só queria fazer a forma e pronto. Mas é bom, assim que a gente aprende, metendo as caras, né? É, até que eu criei mais coragem do Blender por conta disso. Só que aí eu fiquei mais quase 2 anos sem mexer no Blender, e aí perdi a coragem de novo. Essa parte de arquitetura, eu confesso que eu também nunca fiz via Blender, não. Sério? Sério, o Blender também não é exatamente o software de 3D que eu tenho mais proficiência. Eu sou do 3D Max, né? Eu estou num processo de migrar o meu workflow todo para o Blender. Até porque o Max andou ficando meio para trás. O mercado mudou, né? Ah, tá. O orientador que a gente estava fazendo esse projeto, né, do jogo, ele comentou, mais que ele estava usando mais o Blender mesmo por questões de que o Blender tinha mesmo, assim, a mesma eficiência que um Maya, né, um 3D Max da vida, o Cinema 4D, e você não pagava nada, sabe, por isso. Assim, Mas é exatamente isso. Deixa eu parar aqui.
Não é uma questão assim de: vamos fazer tudo gratuito", mas, pô, se o software tá fazendo uma coisa que o software proprietário tá fazendo e você ainda pode colaborar com alguma coisa por ser de código aberto, por que que você vai se matar numa licença podendo usar um software gratuito e colaborar da sua forma? Então, Tem uma questão aí, né, que é aquela de repente estar com software que o mercado usa, que o mercado ainda não realmente. migrou 100% para o Blender, Foi aquele caso e que você falou na muito primeira aula, provavelmente né, nem vai da é, Disney. muito provavelmente nem vai migrar. Uhum. Então, aí você fica, mas assim, ao mesmo tempo, depois que você aprende você consegue se adaptar em outros softwares. Aí também, na boa, o melhor software é o que você sabe utilizar, é o que você tira o Realmente. melhor resultado. Deixa eu pegar aqui, troquei o HD aqui da minha máquina, só para mostrar aqui o trabalho de maquete que eu fiz tem um tempinho. Eu posso comentar aqui de algumas técnicas. Aí é trabalho de 3D feito no 3D Max. Um dos trabalhos de maquete assim, que eu mais gostei de ter feito um projeto de reforma de um iate. Aí a técnica assim, para poder fazer, para chegar no formato, foi mais ou menos o que o Guilherme estava narrando. De fazer primeiro as paredes, né, trazendo do CAD, jogar para cima e depois ir trabalhando lentamente nos objetos. Quando você falou da escama do peixe, Lorena, dos detalhes, olha essa colcha aqui, tá vendo? Tinha nada disso na modelagem. Tá? A modelagem era lisa. Tudo isso daqui é textura, né? Resultado de texturização. Aqui no travesseiro. O Max é para tudo, que nem o Blender. Hoje tem muito arquiteto que está mais acostumado a trabalhar com Max, mas dá para usar o Blender, dá para usar o Maya, dá para usar o Cinema 4D, dá para usar todos. Essa pipoquinha aqui, a modelagem dela foi bem divertida, assim, né? Porque na verdade eu modelei a pipoca individual, aí eu modelei o saco, né? O saco já assim posado, aí coloquei todas as pipocas em cima. Na verdade eu simulei. Se eu fosse colocar isso na mão, ia me dar um trabalhão. Aí botei várias pipocas ali em cima e liguei a gravidade para ir enchendo o saco. Aí fica aquela coisa mais caótica, né? Depois eu deletei as que foram para fora. Coisa do vidro, né? Trabalhar com refração. Isso é o quê? Um software de arquitetura, alguma coisa assim? Essa cena foi feita no Max, no 3D Max, nos meus últimos trabalhos de arquitetura. Agora tem um tempo que eu não pego mais. Eu estava falando aqui sobre a estratégia de modelagem, que foi parecida com a que você estava dizendo. Né? Aqui as paredes, por exemplo, eu tive acesso ao CAD. Isso aqui é um barco. Eu tive acesso ao CAD com a planta baixa do barco. Aí eu tracei as paredes dos ambientes que eu queria, de acordo com as câmeras que eu queria, extrudei para cima, depois eu fechei o teto e comecei a modelar os objetos um a um. Tinha uma arquiteta assinando o projeto, eu fui só o braço. O projeto não é meu, não. O V-Ray. Esse aqui é a foto do barco original, né, antes da reforma. Então a gente fez um vídeo meio Luciano Huck, assim, pegando o próprio ambiente, né?
e trocando o antes e o depois do que seria a reforma. E só para mostrar aqui um pedacinho. Então, aqui a sala de jantar antes de ser modernizada. Aí depois da modernização. Aqui a cozinha também, Ficou bem mesma fiel, coisa. a gente olhando a comparação fica bem fiel, apesar da proposta ser diferente, mas a estrutura do espaço fica bem fiel às imagens, Sim. assim. A mais engraçada, aqui pegou bem no meio da transição, ó. Que aí a gente botou a câmera exatamente no mesmo ponto, a câmera original. Né? Eu sabia qual câmera eu tinha utilizado, eu sabia o ponto que eu estava no local, sei a minha altura, né, quando eu bati a foto. Aí eu reproduzi o mesmo ângulo para poder fazer esse efeito aqui, de ter a mesma foto. Essa sala daqui era uma academia e virou sala de cinema. E falou, o barco já era do mesmo proprietário há 15 anos, 20 anos, sei lá. E essa sala de academia foi utilizada como academia umas 3 vezes durante esses 20 anos. Ele falou, pô, na reforma tem que transformar isso em alguma coisa que realmente alguém utilize. Porque quando o pessoal saía, né, de arte e tal, ninguém ia malhar, ninguém tava nem aí para ficar fazendo exercício, tá todo mundo de férias, querendo curtir. Então Hoje em só dia só ficava quem é de carregando. internet mesmo, só digital influencer para que poderia usar essa É. academia mesmo. Olha lá. Eu não ia usar, ia bater a foto dizendo que estava usando, né? Pois 30 é, fazendo segundinhos de máximo esteira, vamos kit. lá. É, Vai com. Só espirra assim alguma coisa na cara para dizer que tá suado, vai. Pô, aqui, tô malhando e tal. Levantou o peso uma vez. pois é. Depois O cinema foi muito mais adequado, ficou muito mais aconchegante também. Fora vai. a modernização também, né? Do espaço. É, pô, o ambiente era super escuro. Tem alguns detalhes aqui do projeto da arquiteta que eu ri muito na época. Tipo, ela pediu para eu colocar esses objetos aqui como decoração. Só que são 2 bolas, né? Aí eu falei, tipo, você sabe que é um barco, né? Que vai ficar mexendo. Isso aí Não não vai vai ficar durar aí. perfeito, né? Não vai durar 3 segundos, você vai pro chão. Mas sério, cara, eu achava que ainda tinha uma estabilização, sabe? Já que tem tanta coisa nesse barco. Você olha pela Não. foto, o barco por fora parece que ele é miúdo. Por dentro ele é enorme. Tem até academia, Nossa, sala de e cinema agora. gigante isso, é gigante. Gente. Olha eu tirando medida aí. Agora sim tá parecendo um personagem da série que a Lorena falou. A gente tirou várias fotos de tudo para poder ter referência. A gente foi lá no barco um dia, tirar as O dono medidas. dos pés é você ou é outra pessoa? É a arquiteta, o colaborador? Parecia Isso uns aqui é minha pés mulher. ali. Pra sentir a textura também, pra tentar imprimir isso num 3D, alguma coisa assim? Ou é Não, pra não não podia sujar entrar o de chão, o sapato. carpete? Ah, tá, Não pra não podia sujar. entrar de sapato. A gente Ah, teve que tá. deixar o sapato do lado de fora. Ah, tá. Legal, saudade desse trabalho. A arquitetura teve uma época que estava pagando muito bem o profissional de 3D. Hoje, nem tanto. Era o mercado que mais colocava gente para dentro. Eu acho que a própria oferta e demanda, né, do mercado começou a ter muito profissional atendendo, começou a ficar tudo muito mais rápido. E também assim a crise, né, do próprio mercado de construção civil não estava mais tendo tanta busca por projeto. Aí trocou o espaço ali na curva, na razão oferta-demanda. Mas teve uma época muito boa ali de, sei lá, de 2010 até 2014, 15. Casa justamente com as Olimpíadas e época de superaquecimento no setor da construção civil. Sim. Poxa, naquela época, você fazia um projeto desse, você às vezes levava, sei lá, 3, 4, 5 dias para montar. Cada render que você fazia, você vendia por mil e poucos reais. Foi uma época bem legal de trabalhar.
Hoje, mesmo considerando a inflação, é capaz de não conseguir cobrar isso. E assim, eu estou falando isso atendendo do computador de casa, né? Eu vou pegar aqui para a gente modelar, gente. Já vou forçar logo um pouco o ritmo para a gente pegar um personagem humanoide. Deixa eu pegar aqui uma referência que eu gosto muito de trabalhar, que é o Bender, do Futurama. Não sei quem gostava aí de Futurama ou não, mas eu, como personagem para prática, eu acho muito bom. É, faz sentido, porque ele é bem forma, né? Muita forma para ser explorada. Legal isso. Mas ao mesmo tempo ele deixa a gente já trabalhar com várias questões, como trabalhar com simetria, trabalhar com esse controle de saber o quanto vai deformar, se vai repuxar, se não vai repuxar, né? Que nem aconteceu com o peixe da Lorena. Então, é uma modelagem complexa, mas ao mesmo tempo não tão complexa quanto pegar um personagem completamente orgânico. Eu botei assim, exatamente no Google, Bender frente. Só lembrando como coloca uma imagem de referência aqui no Blender, né? Vai ser o Bender no Blender, vai dar um trava-língua do caramba. Mas eu posso apertar, vou colocar aqui numa vista de frente, então aqui alinhado com X, Shift A, e já vou criar aqui uma imagem de referência, então Image Reference, e vou direto aqui no meu desktop, top na minha baguncinha aqui, Blender, Blender.jpg. Trouxe aqui uma imagem do Blender referente. Onde ele está esse cubo? Não vou começar de um cubo. Beleza. Então aqui, primeira coisa, antes de começar a modelar, vamos entender aqui a nossa cena. Eu só tenho esse arquivo de referência. Qual que é o tamanho dessa referência? Né? Lembra que cada quadradinho desse, cada quadrado do grid aqui era 1 metro? Se eu modelar com o Blender nessa escala, né, eu vou ficar com um Blender de 1, 2, 3, 4 metros, quase 4,5 metros no final da minha cena. Se eu tenho só ele aqui no meu arquivo, tranquilo, não faz muita diferença, não vai fazer tanta diferença assim. Mas pensando no universo que de repente eu possa querer jogar esse personagem dentro de uma cena no Unreal ou importar em outras cenas para interagir com outros personagens, é interessante a gente ter uma preocupação um pouco maior com a escala do personagem. Mesmo que a gente não saiba exatamente qual é o tamanho dele, mas pelo menos ali está na ordem de grandeza correta. Se tiver ali no final por volta de 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, né? Já fica mais interessante. Então já vou dar uma escalada aqui boa nessa referência para ela ficar aqui mais ou menos com o tamanho de 2 quadrados aqui, de repente um pouquinho menos. E outro cuidado que eu vou ter antes de começar a modelar é colocar, aqui dar um grab em Z, colocar os pés do personagem tocando o chão. E aí eu também vou garantir que se eu importar depois esse personagem em outra cena, ele não vai importar de repente no chão com a cintura metade para cima, metade para baixo, né? Ele meio que atravessando o chão, ele vai importar com os pés depois apoiados no chão, né, tocando o chão. E o chão da minha cena é esse lugar aqui, né, onde o Z tem valor de 0, que é onde, quando eu coloco de frente, aonde eu vejo aqui o, a representação dos eixos, tanto de X quanto de Y, na horizontal, dependendo se eu estou vendo de frente ou vendo de lado. Esse lugar aqui onde tem a representação do eixo. Professor, legal isso aí, mas quanto à questão do redimensionamento, como que a gente sabe que o objeto está 1 metro, 2 metros? Eu não achei as informações. Então, a gente tem aqui uma régua para pegar a medida, se precisar. Posso criar um objeto régua e, ver aqui, puxar e ver. Então, se eu quiser, ó, quanto que ele tem de altura aqui. Puxo, vem aqui até o chão. Ele está aqui por volta de 1,85 m, assim, desconsiderando a antena. Quer dizer, talvez ele esteja um pouco grande. Eu usei aqui para me referenciar o próprio grid. Mas se eu quisesse botar realmente com precisão, o que eu faria? Eu criaria um cubo, controlaria a altura desse cubo para poder servir de gabarito para mim. Aqui o cubo tem 2 metros de altura. Posso colocar aqui, sei lá,
1.7. Colocaria o cubo aqui apoiado aqui também, né? Eu teria aqui um gabarito para controlar a minha escala. Aqui metade para lá, metade para cá. Mas assim, também o Blender não é a ferramenta 3D que tem mais possibilidades de controle preciso, né? Que tem as melhores ferramentas para controle preciso de escala. Apesar de a gente conseguir controlar razoavelmente bem, ele não é o AutoCAD. Entendi. Agora que eu percebi que você deu zoom, que os quadrados não ficam tão assim, não reduzem totalmente, sabe? Como se fosse num programa de vetor. Você dá para perceber que os quadrados que são metros, eles ainda são perceptíveis ali, eles não somem, sabe? Em meio a Ele outros fica um pouquinho quadrados. mais espesso, né? É Um isso, pouquinho mais. mais encorpado, e dá para ver a diferença. Sim. Quando a pasta fica mais visível, mas a gente não perde essa referência aqui. Depois de um determinado Sim. nível de zoom, acaba perdendo, mas assim, depois a gente até desliga isso. Isso também não é tão relevante assim. Uma outra coisa que eu vou ter cuidado aqui, antes de começar a modelar, essa referência já até veio, mas foi mais sorte do que juízo. Eu tento sempre manter o personagem, enquanto eu estou modelando, metade para um lado, metade para o outro, em relação ao eixo que está cruzando ele horizontalmente, que aqui no caso é Y, tá? Então, assim, onde está aparecendo aqui essa minha representação do eixo de Z, aqui em azul, é o espaço aqui do universo, onde Y é igual a zero. Para cá, o Y vai ser positivo, para cá, o Y vai ser negativo. Tá? Por que eu consigo, por que eu quero manter isso? Porque é uma forma que eu tenho também de utilizar esse conhecimento para me ajudar a fazer simetria se eu precisar forçar, né? Vamos supor que eu queira criar os olhos. Eu quero criar, de repente, de forma simétrica. Se eu criar um olho aqui do lado esquerdo, eu peguei a coordenada dele e eu sei que ele está a 20 centímetros do centro do personagem, eu já sei a minha relação. Eu sei que de um lado ele vai estar a menos 20 e do outro lado ele vai estar a mais 20, por exemplo, né? Porque eu sei que o zero passa exatamente no centro do personagem. Se o personagem está deslocado aqui, eu perco esse valor referência de que o zero do mundo está cruzando o centro do personagem. Então, um cuidado legal para manter, porque isso pode ser relevante em várias operações. Manter aqui a cena organizada. Então, venho aqui na imagem, posso renomear aqui para Blender referência. Eu dei um duplo clique aqui para poder renomear. E aqui tem uma outra coisa interessante também, que eu acho que eu não cheguei a comentar nas outras aulas, mas eu tenho aqui a possibilidade, né, de esconder ou mostrar um objeto, clicando aqui no olho, e de dizer se esse objeto é renderizável ou não, clicando na câmera. Mas eu posso ativar outros filtros aqui possíveis, tá? Aqui em cima nessa janelinha de filtros. Então eu venho aqui e ativo esse filtro aqui chamado de Selectable. Eu consigo colocar aqui mais um valor aqui nessa minha lista, né? Se eu aperto aqui e clico, eu digo se esse objeto é selecionável ou não. E assim, convém deixar alguns objetos não selecionáveis. Então aqui, com isso aqui desligado na minha referência, eu não consigo clicar mais nessa minha imagem e mover. Por que isso é bom? Porque eu não vou mover ela sem querer, né? Eu não vou começar de repente com ela servindo como gabarito para eu poder ficar ali traçando vértices em cima e depois sem querer eu clico nela e dou um totozinho pro lado. E ferrou, né? Se de repente eu só vi isso daqui a um tempão e aí já não vai mais bater nada. Eu ferrei com a minha referência. Então, manter ela como não selecionável é interessante. Mas antes disso, só uma outra coisa que eu faço antes de começar a modelar é puxar ela um pouquinho para trás, né? Por quê? Porque aí, se eu criar algum objeto, ele não vai ficar metade para frente, metade para trás da referência também.
Minha referência já vai ficar atrás do personagem. Então, relembrando aqui os cuidados que eu tomei. Eu coloquei a referência na escala correta, eu coloquei o centro da referência como o centro da cena, e eu puxei ela um pouquinho para trás, e agora eu vou tirar a possibilidade dela ser selecionável. Então não vou mais selecionar essa referência sem querer. Como se fosse travar uma camada num programa como É, Photoshop, por exemplo. aqui a minha camada ainda tem uma camada só, né? Não é exatamente uma camada, é uma coleção, mas o funcionamento é parecido. Mas eu travei o próprio objeto, né? Agora ele está congelado. Eu não pego ele sem querer. Você importou como objeto de referência mesmo ou como uma imagem avulsa? Eu não lembro agora. Objeto de referência. Shift A, Image, Reference. É engraçado, porque em teoria, por ser referência, ele já poderia vir bloqueado por natureza, assim, já que é só uma referência. Se bem que aí você não vai poder mexer, né, para ir para trás e coisa do tipo, né? É um ajuste tão fácil também. Mas isso daí é hábito, né? Eu não sei. Deve ter como configurar uma macro aqui, fazer alguma coisa, sei lá, que faça isso pra gente. O Blender é tão customizável. Eu vou. Primeira coisa que eu vou. Agora que eu já estou trocando de objeto, antes de começar a modelar, o que eu vou prestar atenção? Qual é o objeto que eu vou criar como primitivo para começar a editar? Como eu já sei que é um personagem que é cilíndrico, né, que tem de repente formas mais arredondadas, pode não ser uma boa eu começar de um cubo, né? Eu já vou começar de uma coisa que tem faces vincadas, arestas vincadas, para depois me dar mais trabalho, para ficar tendo que ajeitar. Pô, nem é pau, vou criar alguma coisa aqui mais arredondada. Então, de repente, eu posso pegar aqui cadê? Uma esferinha para começar. Começar aqui de uma esfera, trabalhar com ela aqui com uma escala um pouquinho menor, tentar alinhar aqui com o topinho da cabeça dele, para servir aqui de base. E tentar seguir aqui. Deve ser uma coisa assim. E essa esfera eu já posso nomear aqui. Aliás, antes de fazer outra esfera, isso daqui é meio chato do Blender, né? Mas outros softwares dão isso um pouco melhor. No momento da criação do objeto, e só no momento da criação, eu tenho aqui acesso a um menu onde eu consigo diminuir um pouco, de repente, a segmentação do meu objeto, ou diminuir ou aumentar. Então, para não ter que ficar tirando na mão um excesso de segmentação, para começar com uma forma arredondada, mas um pouquinho mais simples, eu vou diminuir pela metade aqui o número de segmentos. Só para, assim, para me dar menos trabalho de modelar, tá, gente? Não é muito bom a gente começar a modelar com formas super segmentadas, porque qualquer coisa que a gente precise ajustar é mais ajuste que a gente tem que fazer, é mais vértice que tem que mover. Então é melhor a gente ir acrescentando aos poucos, né, no raciocínio, de primeiro rascunhar e ir detalhando, do que começar com alguma coisa que de repente o nível de detalhe já está mais compatível com, com detalhar de uma vez antes de eu ter uma forma final. Então aquele raciocínio de sempre pensar em um todo antes de ir para o detalhe. Vou voltar aqui, ó. Aplicar a escala, Ctrl A, Scale. Depois disso, acho que eu pensaria em cortar metade dessa esfera e conectar com um cilindro para fazer o resto da cabeça. Nem precisa conectar com o cilindro. Se eu pegar aqui, deletar metade da esfera, e você pensou certo, eu vou deletaria metade da esfera sim. Daqui para baixo. Tchau, delete faces. Se eu pegar esse loop daqui, eu segurei o Alt para
selecionar todo o loop de uma vez só e fizer uma extrusão de aresta, então se eu fizer uma extrusão em Z aqui, olha o que eu faço. Isso é até mais efetivo do que o cilindro por conta de sair certinho, né? Porque o cilindro poderia sair torto, a junção de Pois é, um objeto com outro. Legal aqui já isso. está conectado. Já fiz aqui meio que uma ponta de uma cápsula. Pois é. Para a gente praticar isso aqui no topinho. Posso pegar todas essas passes aqui, né, de repente. Aliás, vou colocar um loop cutzinho primeiro, mais ou menos nessa altura. Aqui, gente, meio. A referência não é perfeita, né? Então vai um pouco no sentimento. Vou colocar um. Aqui. Boa. Por que o loop cut não está pegando aqui? Deixa eu ver se alguém mata a charada. Aqui ele funciona, aqui ele não funciona. Boa. A ponta aqui da esfera está toda feita de triângulos, então o loop cut não vai pegar. Então vou fazer direto aqui. Eu vou escalar aqui um pouquinho, só para ficar aqui batendo aqui mais ou menos com essa ponta desse anel que tem aqui. E depois, se eu precisar, eu boto mais um loop cut aqui para arredondar. Mas, né, seria, se fosse necessário, colocar um loop cut aqui. Eu estava pensando de você colocar aí para ficar mais arredondada a cabeça dele Mas futuramente. eu vou deixar assim para ver essas necessidades depois, porque eu estou supondo que depois eu ainda vou aplicar um Subdivision Surface para me ajudar a suavizar. Então, de repente, convém eu trabalhar tendo uma quantidade um pouco menor e, se necessário, eu subir via modificador. Então, posso fazer aqui uma extrusão em Z, de repente, uma nova extrusão em Z e escalar um pouquinho essa extrusão, só para marcar aqui, tá vendo? Um pouquinho esse anel que tem aqui. Ah, pensei que você ia fazer o anel adicionando aqui um outro objeto, que eu esqueci o nome agora, que é aquela rosquinha. Eu achei que você Eu estava vou querendo tentar fazer fazer antena. tudo. Eu vou tentar fazer tudo com o mesmo bloco, tá? Para a gente ter essa dificuldade. Na verdade, quando a gente está pensando em É objetos que vão se didático. deformar, não é nem só pela didática. Se eu coloco como objeto diferente, o potencial de deformação dele em rigging é pior, porque eu posso causar separação. Se ele está no mesmo bloco, eu sei que aquilo não vai se separar. Então ele pode amassar junto, mas aquilo está grudado. É o motivo pelo qual, quando a gente faz um personagem orgânico, a gente precisa que todo seja composto por uma malha só, e não por diferentes malhas. Mesmo que no processo inicial ele possa ser diferentes pedacinhos, depois a gente tem que juntar tudo em uma coisa só. Porque as partes são conectadas e elas vão se deformar conectadas. Na realidade, no Bender aqui não faz nem muita diferença, porque ele também é um robô. Assim, o conceito dele suportaria um pouco essa deformação, mas é mais assim tá bom, por hábito didático. Você venceu. Mais uma extrusão aqui, uma outra extrusão. Eu estou fazendo só extrusão e trabalhando escala, né? Então, usando o atalho E para fazer extrusão. De novo aqui, atalho E, fazer extrusão. S para fazer escala. E para fazer extrusão. E para fazer extrusão. S para fazer escala. Fiz aqui meio que uma bolinha na mão. Só isso Fez aqui até o já. círculo da antena, né? Desse jeito. É. Ah, achei que isso daqui ficou mal feito. Sei lá, não tem problema. Eu pego aqui todo mundo, escalo aqui um pouquinho para de repente tornar um pouco maior, um pouco menor. Não tem problema. O legal da escala é isso. Eu posso fazer escala até de vértice. Né? Se eu pego Eu aqui, estava como eu pensando em fiz você no exemplo. puxar a faquinha, cortar na metade desses paralelepípedos aí, né? Desses retângulos. É isso, e puxar só os Posso fazer. vértices. Vai Escala aqui ficar um mais pouquinho. arredondado. Ah, já ficou uma bolinha praticamente. Eu vou esperar só um pouquinho para ver se vai ser necessário, porque eu estou supondo que eu vou fazer isso aqui ainda. Ó. Subdivision Surface. E aí, ele vai fazer algumas coisas para mim. Não, ó.
tá erradão ainda, vai ter ajuste que eu vou ter que fazer. Mas já está arredondado, pelo menos. Está próximo É, do arredondamento. eu vou ter que seguir ainda aqueles detalhes do que nem eu estava falando antes, para poder segurar até onde arredonda e aonde não arredonda. Eu sei que eu vou ter que fazer em algum momento, mas agora, por enquanto, tá tranquilo. Eu vou continuar aqui até fechar meio que a base do corpo dele. Então, vou fazer mais uma extrusão aqui em Z, fazer mais uma escala aqui, sei lá. Tentar bater aqui com mais sorte do que juízo. Uma escala, dá um grab aqui em Z. Aqui não tem meio resposta certa, né? Dá mais uma extrusão em Z, uma escala. Já tem aqui meio que uma base do corpo dele. Tem um buraco aqui embaixo. Tá oco, na Esse verdade, buraco né? tem. É. Oco ele vai ficar, mas ele preciso fechar aqui embaixo com uma face. Se quiser fechar, o atalho para fechar, né? Fio é F. Ele vai colocar uma face aqui embaixo para mim. Aí solidifica, entre aspas. Exatamente. Mas ele ainda é oco. Se eu entrar com a câmera dentro dele, É como se fosse uma caixa deixa eu vazia. entrar. É uma casquinha. É, pois é. Aqui, só para manter a malha quad, eu posso pegar aqui o knife. Tem ferramentas de fazer um fio já mantendo a malha quad, que se chama grid fio. Só que eu vou segurar ele um pouquinho. Vou só fazer um cortezinho aqui, de um lado para o outro, porque eu quero fazer o seguinte. Agora que eu já tenho o meu personagem todo aqui meio que blocado, para eu poder trabalhar com simetria, eu vou fazer, olha, vou ligar aqui o raio-x, fazer uma coisa meio radical. Selecionar aqui metadinha. Metadinha mesmo. Ó, peguei tudão. E deletei. Quero só meio personagem. É, claro, vou trabalhar 2 vezes para quê? Ah, acho que agora Agora, entendi. olha que legal, posso botar um modificador aqui. Repara, como eu criei metade e deletei, olha onde está a minha origem. A minha origem está aqui no meio do objeto. Eu posso colocar um modificador aqui chamado de mirror, que vai fazer esse espelhamento para mim. Só tenho que controlar aqui qual que é o eixo que ele vai espelhar. Ele está espelhando por X, só que na verdade a lateral do meu personagem é o Y. Vou tirar aqui do X, eu quero espelhar em Y. Então o modificador vai fazer esse fechamento para mim. Só que fazendo dessa forma, olha, se eu pego um vértice aqui e movo, trabalho simétrico. Eu vou fazer meio personagem e vou deixar o mirror terminar esse personagem para mim. Para que eu vou trabalhar 2 vezes, meu Deus? De jeito nenhum. É, pois é, divide Eu em só dois não fiz tempos. isso antes de. Ah, pô, é verdade. Eu só não fiz isso antes de fazer o extrude, porque senão o meu extrude ia ter mais dificuldade de usar o scale. Que na hora de selecionar, ele ia escalar pelo centro da minha seleção, que não ia mais bater com o centro do personagem. Ia fazer isso daqui, tá vendo? Então eu segurei o centro, né, do personagem, como exatamente o centro, até ter toda essa parte aqui do corpo blocada. Agora que eu basicamente só vou refinar, fazer aqui a escultura do olho, de repente da boca, do braço, da perna, até aí tranquilo. Mas aqui eu já quero trabalhar levando em consideração que eu vou fazer meio personagem, então que eu vou ter um mirror que vai fechar depois tudo para mim. Nada me impede de, depois do mirror, colocar aqui o Subdivision Surface. Aliás, sobre isso, olha, colocando o Subdivision Surface, ele virou um pino de boliche aqui, né? Virou uma pera. Tem nada a ver com o Blender que eu comecei a modelar. Eu preciso, de alguma forma, segurar esses detalhes desses vincos que eu estava me esforçando tanto para fazer. Então, usando aquela lógica de que se eu posso
pegar uma aresta e diminuir a atuação de um subdivision colocando novas arestas, eu posso pegar um loop cut aqui, fazer um corte de repente aqui e trazer aqui mais para próximo para me ajudar a segurar. Aqui mesma coisa, fazer um corte. Deixar aqui mais próximo para marcar esse vinco. O ideal é ter pelo menos 3, né? Eu tenho essa estrutura aqui de aproximar aqui 3 edges, né? Ter essa estrutura de 3 loops, que aí eu consigo restringir bastante a atuação dessa suavização para fazer a curvinha só restrita aqui dentro desse intervalo e não de tudo como estava antes, que estava fazendo, né, dessa face que era gigante até outra face que era gigante. Pegaram isso, gente? Tranquilo? Bem fácil, Não, né? para mim sim. Ó, vou fazer aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Estou marcando aqui, mesmo sabendo que está tendo um cálculo de subdivisão, eu estou forçando para que essas arestas iniciais nunca repuxem. Que era o que poderia ter acontecido, Lorena, no seu caso lá no peixinho. Só que na barbatana, no rabo ali, para ele não ficar repuxado. Aqui em cima, mesma coisa. Olha que legal. Agora ele segurou o formato, mesmo levando em conta a subdivisão. Tem o Vertex Crease aqui, que você pode forçar mesmo, né, para uma quina ser interpretada como dura. Trabalhando aqui com essa ferramenta, esse Crease aqui que eu posso subir. Para ver se eu consigo mostrar. Criar aqui um novo objeto, fica mais fácil de ver. Mesh, Cube. Vou isolar aqui a seleção desse cubo. Subdivision Surface. Edit Mode. Tipo, eu poderia pegar as edges e dar um peso aqui, não, embaixo. Dar um peso que elas têm o que a gente chama de crease, que é forçar o vinco. Então ele meio que endurece sem eu precisar criar essa estrutura. Por que não é bom exatamente essa técnica, tá? Porque se eu precisar sair desse software e jogar para o outro, é uma informação que pode não ir junto. Então, de repente, eu posso chegar no Unreal da vida, isso aqui não vai, não chegar lá e o formato que eu criei no Blender não chega lá no final. Eu começo a ficar vulnerável para essa informação não ser exportada junto com o meu personagem. Da outra forma, aquilo faz parte da topologia do meu personagem. Eu posso mandar ele sem subdivisão, ele é uma função que ele vai gravar, e depois, independente do software, independente do que aconteça, se ele precisar subdividir, eu já dei aquela diretriz, ele vai subdividir da forma correta. Então depende da utilização. Tá? Você pode querer uma forma ou querer outra. Essa daqui é a mais garantida, que torna o seu personagem mais compatível com ser exportado e depois reimportado em outro software. Mais possibilidades. Então, vou entrar aqui no Edit Mode de novo. Aliás, eu esqueci de ligar aqui o Screencast. Né? O que eu posso fazer aqui agora? Sendo que eu já bloqueio aqui o personagem. Começar a tratar para expandir esse visor dele. Então posso ligar aqui o raio-x para conseguir ver melhor a referência que está atrás. Venho aqui com o loop cut, clico seguro para poder deslizar. Solto aqui de repente uma vez em cima do visor. Clico seguro para poder deslizar. Solto uma vez aqui.
Já vou fazer aqui, pelo menos, sei lá, mais uma vez para me ajudar a arredondar. E agora eu preparo para fazer uma extrusão. Então, deixa eu tirar esse vídeo aqui que não fica me atrapalhando agora. Mas posso pegar algumas faces aqui, tipo essa. Aí aqui vai um pouco da interpretação do volume do objeto. Eu posso pegar essas três aqui da frente, né? 3 e 3, ou 4 e 4. Vai depender do quanto você acha, né, na sua interpretação desse personagem bidimensional, quanto você acha que esse visor vai pela lateral da cabeça dele. Interpretação purinha. Mas aí agora eu faço a extrusão. Então, extrude. Eu estou em local, né? Eu estou em global. Extrude. Só repara uma coisa. Fazendo essa extrusão, deixa eu tirar aqui o raio-x. Se eu chego isso aqui para o lado, olha o que aconteceu aqui. Reparou que ficou uma face aqui? É tipo aquela coisa da escala, né? Essa face daqui aconteceu porque, por padrão aqui, esse extrude não interpretou que tem um mirror e que isso aqui tem continuidade de um lado para o outro. Tecnicamente, o meu extrude é meia cabeça. Então, eu fiz aqui um extrude de meia cabeça. Entendeu? Tem duas metades. Ele É repetiu a como se operação fosse aqui do realmente um lado. espelho, assim. É como se fosse refletido mesmo, né? Sim, inclusive com a face que seria esse fechamento aqui. Só que o mirror, isso daqui é do Blender, tá? Não é todo software que tem isso. Ele já tem aqui uma função chamada clipping, que eu posso manter ligada, tem que manter ligada antes da extrusão. Que aí, se eu faço alguma operação específica para isso, extrude, X e puxo, ele já entende o que é uma operação que está acontecendo bem aqui no meu eixo de simetria e ele dá continuidade para o outro lado. Então, ao invés de ficar duas operações desconectadas, ele conecta as operações que estão acontecendo no eixo de simetria. Então, trabalhar com essa caixinha aqui chamada de clipping ligada, ele vai começar a soldar as coisas. A gente ganha um tempo. Se fosse no 3D Max, por exemplo, eu teria que deletar aquelas partes do meio e depois conectar os vértices. Aqui já vai tudo direto. Interessante. Os prós e contras, né? Tem umas coisas assim que meio como aquela coisa do redimensionamento que não é tão legal, mas em compensação tem esse clipping nesse tipo de caso que torna a ferramenta mais interessante. Mas olha, eu ainda prefiro modelar no Max do que no Blender. Né? Tem uma questão aqui de funcionamento do Blender que eu não gosto, que eu acho que o Max lida muito melhor, que é uma coisa que eu não falei com vocês ainda, que se chama normal, né? Que é a normal de cada face. A normal, basicamente, toda face que a gente cria, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Ela tem um lado que tecnicamente seria o lado que está virado para fora e um lado que está virado para dentro. E costuma ser até um lado que é visível e um lado que é invisível, mesmo sendo uma face, né, de dois lados. Por que ele tem isso? Principalmente por economia de recurso. Sabendo que eu tenho um objeto aqui, tem todas as normais, né, que as faces estão viradas para fora, o Blender nem se incomoda em ter que fazer o cálculo do outro lado da face, que seria o inverso desse Blender, né? Eu não vou renderizar ele de dentro para fora. Não vou colocar uma câmera dentro dele para ver ele como se ele fosse uma parede de uma construção, né? Que a pessoa entrasse por uma porta dentro dele e renderizar o interior dele. Então, toda essa parte dessa normal para dentro, eu não precisaria me preocupar. Agora, o que acontece? O Blender, ele se confunde muito com isso. Então, é muito comum a gente ter depois no final uma modelagem que metade do objeto está para dentro, metade está do avesso. Fica uma bagunça do caramba. O Max gerencia isso melhor. Ai, Aliás, eu já gente, que vi aqui loucura. que aconteceu um problema aqui comigo,
que é muito importante eu falar de uma vez. E também é outra coisa do Blender que eu detesto na modelagem, mas que a gente tem que aprender a lidar. Repara aqui que essa linha aqui de conexão desse meu visor com a cabeça está mais escura. Conseguem perceber isso? Sim. Mais para a direita do visor tá mais escuro, como se fosse uma sombra, é isso que você tá falando? Esse pedacinho aqui, ó. Vocês conseguem reparar que essa linha está mais escurecida? Ou está Ah, mais sim, grossa um pouquinho? sim. Tá mais O encorpada que, que as outras. o que aconteceu aqui? Aqui tem duas linhas e não uma. Reparou? Naquela cidade, no protótipo de cidade, também aconteceu isso nas calçadas que eu fiz e muretas. Então, olha só o bug. Na verdade, não é um bug, é um funcionamento esquisito do Blender, tá? Se eu pego uma face e faço uma extrusão, então, tá, quero jogar isso aqui e fazer um chifre aqui para ele. Peguei essa face, vim aqui, extrude, puxei, beleza. Pô, não gostei, não quero mais. Deu um Ctrl Z. Olha só o que ele deixou aqui de herança para mim. Aqui agora ele não segurou. Tudo bem, só para me quebrar a cara, tá? Mas assim, muitas vezes ele considera o extrude como duas operações, como ele sendo uma coisa, ele duplicar a face e outra coisa, a movimentação do grab que aconteceu depois. Aí quando a gente dá um Ctrl Z, ele desfaz só a movimentação que você fez por causa do extrude. Mas o fato dele ter extrudado continua ali ainda sem ser desfeito. Então, como se você tivesse feito um extrude de 0 centímetros. E ele só fica com aquela face duplicada. Aqui, enquanto eu estava mostrando para vocês, com certeza eu fiz a extrusão uma vez, dei Ctrl Z por algum motivo e depois fiz de novo. E aconteceu isso comigo. O que entrega isso é ter essa linha aqui um pouco mais forte. E por causa disso, qualquer operação que eu faça, depois eu posso ter dificuldade de aplicar. É bom que é fácil de resolver. Assim, basicamente, eu vou selecionar esse loop que está duplicado, venho aqui e dissolvo ele, dissolve Edge. Você viu que não aconteceu nada no meu formato e eu deletei esse loop a mais que só estava ali coplanar. É um bugzinho bem chato do Blender, mas que acontece toda hora. Vai acontecer com vocês, não é se, é quando. Cheguei a ficar com medo de fazer extrusão, mas com essa ferramenta de dissolução já perdi um pouco o medo. Tranquilo. Assim, a gente faz muita M enquanto está modelando. O negócio é saber depois ir contornando. Outra coisa legal, o visor desse personagem aqui na frente, ele não é curvo que nem está aqui, nem que está seguindo o formato da própria cabeça que tinha ali atrás. Eu preciso de alguma forma alinhar isso daqui, tornar ele reto. Então, sempre que eu precisar alinhar vários vértices em relação ao mesmo eixo, eu posso utilizar um atalho aqui, na verdade, para me ajudar. Lembra quando eu estava falando do rotate, do grab e do scale, né? Se eu coloco os atalhos, por exemplo, eu quero rotacionar ou rodar só 90 graus, 90 graus em X. Eu posso apertar R para dizer que eu quero rodar, apertar X para travar o eixo que eu quero e depois digitar o 90 para dizer que eu quero rodar exatamente 90. Eu posso digitar no teclado o mesmo valor numérico. Lembra dessa informação? Foi dada na primeira aula. Sim, você digita o número do ângulo que interessa, né, de visualização. Isso. Para escala, isso também serve. Então, se eu pegar aqui vários vértices, peguei até mais aqui. Pegar aqui, ligar o raio-x, pegar toda a ponta desse visor. Se eu quiser escalar isso daqui, se eu apertar S, dizer que eu quero fazer uma escala em X e botar aqui, sei lá, apertei aqui 50, acabou que eu fiz 50 vezes. Ficou bizarro. Mas ele multiplicou aqui para mim. Eu posso botar isso daí também como uma forma de dizer o quanto eu quero escalar. Mas o atalho para você alinhar é você fazer uma escala de 0%, entendeu? Que você reduz a 0 vezes alguma coisa.
Então, se eu botar aqui que eu tenho todos esses vértices e quero fazer uma escala, TS, vou apertar X para dizer que eu quero fazer essa escala em X e aperto 0. O que ele fez? Ele pegou todo mundo e fez uma escala de 0. Então, todo mundo ficou alinhado naquele eixo. Enter para confirmar. Sem precisar de exclusão, né? Nada, aqui já foi direto certinho. Tá certinho mesmo o lado espelhado, porque olhando no outro ângulo dava a impressão que estava quase fazendo um V entre um óculos e o outro lado do óculos. Vamos ver? Ele tem que estar É, idêntico. agora tá idêntico, mas no outro ângulo que estava, parecia que estava fazendo um V ao contrário na direção do óculos. Agora tá certinho. Deve Deve ter ser algum sido problema de uma. renderização, de visualização. Ou de repente da própria transmissão aqui também. É. Para poder considerar aqui essa pequena abertura, de repente eu posso pegar algum vértice aqui da ponta, tipo esse daqui, esse, né? Volto aqui de frente de novo e vou puxar um pouquinho para cá. Vou acabar criando mais subdivisão aqui nesse pedacinho. Mas tipo, alguma coisa assim. Acho que eu já vou criar logo mais duas subdivisões. Me ajudar aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui. Pegar essas duas e deixar aqui um pouquinho melhor. Então estou chegando lá, já estou chegando próximo de alguma coisa. Agora, o que acontece aqui com esse olho? Né? Isso daqui tem uma espessura e depois ele recua de novo. E lá dentro fica depois a esteirinha, que é o olho do personagem. Então eu posso aqui, de repente, vou pegar aqui esses dois vértices só para afastar um pouquinho aqui da borda, deixar ele aqui mais regular, mais aqui distante aqui. Eu vou pegar todas essas faces frontais. Depois eu tenho que dar alguns atalhos melhores para seleção de face. Peguei todo mundo aqui. E assim, eu poderia fazer um extrude para dentro. Só que se eu fizer agora direto, ele não vai ter espessura. Ele simplesmente vai pegar essas faces, né? E vai fazer um comportamento meio esquisito assim. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, utilizar um inset, né? Lembra do inset, atalho I, para poder projetar aqui um pouco para mim ele para dentro. Agora, o inset como operação, ele está considerando aqui a mesma coisa que aconteceu, né, com o mirror. Né? Ele está considerando que ele está fazendo um inset que é de meio visor e de meio óculos. Bom, tudo bem. Eu vou fazer esses dois insets, esse inset, né? Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar, eu devo ter perdido aqui a função, depois ela vai acabar aparecendo. Mas como para não ficar aqui com duas metades do visor desconectados, eu posso deletar essa partezinha aqui do meio que acabou entrando. Delete faces. Fiz um buraco aqui no meio. Ó, tá até com as faces aqui no meio ainda. Pra você ver que eu fiz algum... Ele não pegou ali o meu clipping, né? Por isso que não está funcionando. Ele não pegou aqui o meu clipping. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vou ligar o clipping e vou jogar aqui o visor de novo para o meio da simetria. Enquanto o clipping está ligado, se eu chegar aqui com esse vértice, der um grab aqui em Y, colocar, encostar ele aqui, ele cola. Depois ele não puxa mais para fora. Ele já entende que faz parte da simetria. Aí eu posso pegar aqui todas essas faces aqui desse interior. Eu vou pegar essas faces internas aqui do visor. Aqui é o resultado de um inset, né? Vou pegar aqui essas faces. Eu vou extrudar, só que dessa vez, ao invés de ser para fora, vai ser para dentro, né? Ele vai dar um probleminha aqui que ele vai cruzar um pouquinho, mas não tem problema.
Posso. É porque também o óculos está meio que inclinado por conta do formato da É, cabeça do Blender. é só compensar isso um pouquinho. Posso escalar ele um pouquinho aqui em Y. Depois eu chego ele aqui um pouco para dentro. Aqui, como é o interior, né? Grab em Y. Não vai fazer tanta diferença. Só para não deixar ele aqui cruzando a malha. Tipo, alguma Formam umas coisa assim faces meio que já resolve. triangulares ali. Será que tem algum problema nisso? Não ficou, não. Onde? Ali, ó, Pode. no canto do óculos, se você olhar, dá a impressão que ficou umas 3 faces triangulares ali. No Quando canto você do deu o óculos? extrude. No extrude ali. Quando você deu o extrude e foi puxando para dentro, dá a impressão que ficou 3 faces triangulares. Foi Procura as impressão. voltinhas. Travou de novo? Eu só tenho No caso, face na parte de quadrada. baixo. Na parte de baixo. Dentro do óculos, na parte de baixo. É aí. Foi impressão. Parecia muito É. triangulares olhando de longe. Deve Não ter sei se sido o também foi ângulo problema da mesmo. tela. É. Mas agora, assim, não tem nada ainda que eu fiz que possa ter gerado um triângulo. Até me assustei. Mas. Mas se Cara, é tivesse, assim, muito eu tenho que estranho. Quando você resolver. bota de lado, quando você bota o personagem em 3/4, né, na visualização, fica. Vira outra coisa, assim, sabe? Dá a impressão de outras coisas, as formas. Às vezes, assim, a gente acha que virou um triângulo, mas ele tá com 4 lados. Quando dá algum setup de que a gente tem. Deixa eu fazer isso diferente para ficar mais fácil de entender. Consegue ver o triângulo que eu rabisquei aqui em azul? No Agora cantinho? sim. Beleza. É do próprio Blender isso, né? É do próprio Blender, Caneta. ele tem aqui um annotate. Mas eu posso fazer aqui, ter algum setup, e de repente eu possa ter um vértice aqui. Né? Se ele se conecta aqui, fazendo isso, com outras duas faces, isso daqui, visualmente, é um triângulo, mas ele tem 4 lados. Se eu pensar que isso aqui é um lado, e isso aqui é outro lado, tecnicamente, porque eu tenho um vértice no meio. Matematicamente, isso é um quadrado. Por conta dos vértices. Por conta dos vértices, exatamente. Ele tem 4 lados, mas ele não é um quadrado, né? Colocando melhor. Nesse caso não foi nem, acho que isso não, foi por conta de alguma falha mesmo na visualização, não sei se é problema da tela do Google, e ele estava um pouco mais distante também, dava a impressão que era um triângulo mesmo. Agora que você mudou a visão, dá para ver que é um quadrado ali, um objeto quadrangular, um vértice uma face quadrangular. Pode ser. Esse mesmo setup que eu fiz aqui, né, eu posso usar para fazer a boca dele. Então, eu ligar aqui o raio-x, só para marcar aqui mais ou menos onde está a boca. Vou até fazer um pouco mais curta. Porque acabou que o pescoço dele ficou muito próximo aqui. Posso pegar aqui o loop cut, jogo aqui um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Já vou marcar aqui de repente para me ajudar E acho a que travou de escalar novo, depois. professor. Eu faço um grab em algum objeto, né, em algum vértice, qualquer coisa. Lembrando aqui, ele pode fazer esse grab ou em função da tela, se eu simplesmente apertar G, ele vai rotacionar em função do meu ponto de vista, ou eu posso restringir ele em um eixo, seja X, Y ou Z, né? Grab em Y ou grab em Z. Tem uma forma de eu fazer um grab que é muito útil quando a gente está modelando, que ele é um grab que, na verdade, ele só permite que aquele vértice se movimente dentro da própria aresta, como se ele usasse as arestas que ele está conectado como se fosse um trilho. Então é um grab com restrição de aresta. Deixa eu fazer aqui onde está numa curvinha que de repente vai ser mais fácil de ver, mas é o tipo de coisa que vocês precisariam fazer pelo menos uma vez para sentir essa movimentação. Se eu aperto G e aperto G de novo, é um GG. Quando eu movimento o vértice, ele só se movimenta por cima das arestas que estão diretamente conectadas a ele. Então ele restringe esse movimento. Deu para entender? É GG, duas vezes. GG. Good game, GG. Mas ele é GG é um útil para comando. arredondar a peça. GG. Se eu pegar aqui esse vértice e apertar GG, apertei HH, né? Hide, hide. Não, é GG. GG, eu posso trazer a aresta um pouquinho para cá, né? Trazer o vértice um pouquinho para cá, e ele não sai muito do formato que ele estava, porque ele se desloca só em cima da própria aresta. O que é diferente de se eu tivesse puxado ele para frente aqui em
em X ou em Y, né, que ele ia acabar amassando mais o modelo. Então, uma forma que eu tenho de movimentar vértices, mas que amassa bem pouco, né? Ele é muito bom para ficar acertando o modelo ou para ficar ajeitando topologia sem ficar deformando tanto a peça. É Legal movimentar com isso. restrição de aresta, né? Sim, sim, é só GG. aquele campo ali das faces que corresponde a essa aresta, esse vértice, né? Isso. Já o Onde H aquele faria a vértice. remoção das faces que tem a ver com esse vértice, pelo que eu vi. H é atalho para hide, né? Ele vai esconder as faces que estão conectadas. Ah, não ia apagar não, parecia que tinha apagado. Ele escondeu, mas visualmente ele apagou. Mas ainda existe, né? O atalho é de hide. Ah, tá. Se eu quiser, ele volta ainda, ele recupera. Porque dependendo do detalhe que eu quero fazer, eu posso precisar, sei lá, esconder um pedaço aqui para ter acesso, né, visual mesmo, a um pedaço que está aqui. Depois eu recupero. Pode acontecer, dependendo do modelo que eu estou fazendo, né? Esconder um pedaço para, sei lá, eu já fiz todo um braço e quero ter acesso ali para fazer o detalhe fino na axila do personagem. De repente não tenho muito como colocar a câmera ali. Aí eu vou escondendo alguns pedaços. Mas aqui, tendo feito isso, então, eu posso colocar aqui, né, pegar essas faces, usar o inset. Vamos ver se agora ele vai deixar. Agora sim no inset. Set relative, não. Set rail, offset, não. Gente, eu jurava que tinha uma função aqui que deixava isso dentro do inset. Mas tudo bem. Preparar o inset aqui para poder extrudar a boca para dentro, né? Ou na verdade nem precisa, a boca eu posso ir direto. Estou complicando aqui minha vida. Vou jogar logo um extrudezão aqui para dentro e depois fazer uma escala de x em zero, que nem eu tinha feito fazer um extrude já direto em x para facilitar, depois escala de x em zero e fica aqui com essa boquinha pronta. Ela pode estar mais para trás, né? Essa questão de achar aqui. Ficou muito grande a boca. Acho que eu faria menor. Ficou grande, definitivamente ficou grande. Para você fazer aquela extrusão igual ao espelho da sua forma, tem que apertar no inset. Isso. Só que ficou grande aqui. Eu arredondei, na verdade, a mais aqui. Vocês, eu vou voltar aqui para onde estavam. E eu vou fazer em função dessa face daqui. Acho que vai ficar mais adequado aí para a boca, né? Eu escolhi mal a topologia. Nossa, eu acabei amassando aqui sem querer. Ctrl 2 aqui que eu peguei no raio-x e peguei o vértice errado. Vocês, eu vou voltar para o lugar. GG. Volta para o lugar. Eu quero arredondar você e você. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo. Vou chegar um pouquinho para cá. Pega aqui a face. Face. Tira da raio-x. Essas faces aqui. Extrude em X. Chega um pouco para trás. Agora escala de X, zero. Aí faz aqui a boquinha, né? Não sei se ela é tão profunda ou se ela é mais superficial. Tô com poucas imagens dele aqui para saber. Deixa um pouco mais A para Lorena trás, até mandou assim. no comentário a imagem de um Blender em 3D. Não sei se poderia servir assim como uma ajuda, uma inspiração. É, esse tá até bonitinho também. O nosso Professor, vai ficar melhor do que esse, tá? qual é a função do Extrude mesmo, do Inset? Eu não peguei bem porque tinha travado a tela e eu me Tá. perdi. Aqui, quando eu usei o inset, ele marcou para mim essa espessura daqui. Tá vendo? Essa daqui, na verdade, que eu selecionei agora, laranja.
o inset foi o que fez essas faces, né? Na verdade, essa aresta ser projetada para cá, para fazer essa marcação aqui. Sem um inset, ele não ia ter esse caminho, então eu ia estudar, ele ia ficar com isso daqui fininho, só a paredinha. Mas matematicamente aqui, o que o inset faz, deixa eu pegar uma face que o inset faz, né? Ele vai pegar cada vértice e vai projetar para dentro, né? Fazer isso aqui. E aqui ele vai construir uma face nova. Então ele vai fazer essa estrutura aqui. Só que em cima da seleção toda, né? Então ele gera uma borda que pode servir para que eu faça um extrude, pode servir para criar essa topologia que o Loopcut funciona aqui dentro. É esse comportamento que ele gera através do inset. Ah, tá. Eu pensei que tinha a ver também com a questão do espelhamento, porque parecia que o espelhamento não estava indo por conta dessa função, não só por conta do clipping. Aqui está acontecendo umas coisas estranhas nesse Blender 3.5, tem algumas ferramentas que eu sei que já utilizei aqui no Blender que não estão funcionando. Eu lembrava que tinha uma ferramenta no Inset que ele entendia o espelhamento e que agora eu testei 2 vezes aqui e não funcionou. Eu preciso ver se é algum bug que está dando no 3.5. Mas tudo bem, eu acabei fazendo o funcionamento disso na mão. Beleza? Eu vou parar esse Blender aqui, gente, porque assim, eu acho que didaticamente é mais interessante vocês tentarem fazer até esse ponto para depois eu fazer o braço e a perna que vai misturar já algumas outras coisas. Então, gostaria muito que vocês tentassem. Exatamente isso. A parte do olho eu ia fazer isso aqui. Ia não. Vou, né? Tipo, colocar duas esferinhas. Estou trabalhando dentro do Edit Mode. Vou criar aqui no Object Mode para ser outro objeto. Já mexe. Espera. Zero. Tipo, fazer isso aqui, né? Eu só toma um cuidado aqui quando eu estou criando o olho, que é o seguinte: a esfera ela já tem aqui um pedaço, né, que ela tem os polos dela para servir de ponto de encontro da malha. E ele está para cima e para baixo. Só que isso daqui é ótimo para eu controlar a íris. Então, quando eu estou criando o olho, eu rotaciono a esfera. Posso rodar ela em Y 90 graus para ela ficar com o polo dela, né, com essa topologia virada para frente e não para cima. E aí depois isso é o lugar que eu tenho de controle para fazer um rigging da íris, para fazer alguma coisa. Ou esse aqui. Vou colocar um aqui. Vou botar aqui dentro. Posso até utilizar o agora temporariamente, só para, já que é só visualização, tipo, aplicar todos os transforms para jogar a origem no centro e usar um mirror que vai gerar o outro olho para mim. Já que é só para visualizar agora, eu não estou fazendo rigging, é um jeito mais fácil. E aí se eu fizer ajuste em um, eu já ajusto o outro. Fora do mirror, né? Dentro do Edit Mode, se eu fizer algum ajuste, ele pega nos dois. Aproveita a simetria. Isso daí tá mais para solução de rigging também. A gente sempre faz o personagem numa pose neutra. E a gente parte do princípio que é mais fácil a gente construir uma pose saindo de um espaço neutro do que a gente ter que desconstruir uma raiva, ou desconstruir uma alegria, ou desconstruir um sorriso para ter que jogar aquilo em outro lugar. Então, assim, personagem, ele começa neutro, ele começa sem cara, sem expressão, sem sorriso, sem raiva, sem sobrancelha levantada, sem tristeza, sem nada. Cara neutra. Como se fosse uma cara que é um starting point para jogar para qualquer outra expressão.
Aqui, como é um personagem cartoon, o que eu poderia fazer como solução? Trabalhar, de repente, com uma outra esfera, tipo, posso até duplicar essa aqui, trabalhar com ela um pouquinho maior. Então, um grab aqui para puxar para baixo aqui no Z. Você vai entender onde eu quero chegar. E no Edit Mode, de repente, deletar meia esfera dessa para meio que fazer uma pálpebra, inventar uma pálpebra aqui. Ficou grande, mas tipo, pegar aqui no raio-x para pegar as faces de trás também. Tipo, criar isso aqui. Que aí pode ser uma coisa que de repente ela fica meio assim, ela pode estar meio rodada para trás, né? Mas isso é uma pálpebra. Só uma questão de eu colocar aqui na posição certa. Mas aí eu coloco no rigging, que isso é uma coisa que de repente eu posso fazer isso girar por cima do olho para fazer ele entrar numa expressão e depois sair. Invento um outro objeto para servir de pálpebra. Tipo isso. Deu para entender, mais ou menos? Ó, tá vendo? Ele fica mais para trás lá, preto no preto, não daria para ver, mas isso pode rodar ali junto.